Fala pessoal, tudo bom? Estamos em mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin. Hoje com um convidado super especial, um parceiro nosso aqui do canal. Quem acompanha já sabe, Bicafé tá sempre por aqui. Eu sou o Eduardo, sou fundador e CEO da Monkin. Estou aqui com o Rodrigo Terra. Muito prazer dividir a mesa com você mais uma vez. A gente não tem feito muito isso, né? É verdade. A gente tem falado muito separado. Mas boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos contar muita história boa com o Miguel. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque a gente sempre fala que ninguém melhor do que o convidado para falar dele próprio, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Por favor. Eu é que agradeço. Bem, eu sou português, acho que se dá para notar pelo meu sotaque, mas sou um apaixonado pelo Brasil. Portanto, quando estou no Brasil, facilmente começo logo a falar com o sotaque brasileiro e gosto muito deste país. Já venho há muito tempo para cá, primeiro como turista e desde 2016, quando nós começamos com a operação, em trabalho. Portanto, eu trabalho na Bicafé, que é uma empresa multinacional portuguesa, que vai fazer 50 anos, é um marco, no próximo ano fazemos 50 anos, e é uma empresa que desde cedo começou a internacionalizar-se, ou seja, numa época em que não era tão comum uma empresa portuguesa, até porque Portugal até 1974 foi uma ditadura, portanto também era uma economia muito mais fechada. A nossa e a espanhola eram economias muito fechadas, não é? Nós com o Salazar e a Espanha com o Franco. E a Bicafé foi fundada, curiosamente, no ano da Revolução Portuguesa, que foi em 1974, portanto, por isso, em 2024 faz 50 anos. E começou no mercado português e logo no final dos anos 80, início dos anos 90, começou a expandir para outros países. Portanto, eu estou nessa empresa, na Bicafé, há quase 20 anos. Eu já trabalhava, mas fui muito jovem para lá. Portanto, eu hoje tenho 46 anos, fui com 27, vai fazer 20 anos daqui a uns meses. Portanto, eu tinha acho que 27 anos. Já trabalhava talvez há 4 anos. E sou licenciado em gestão de empresas, administração, não é? Aqui sim. No Brasil. E depois fiz algumas especializações ou na área financeira, mais recentemente no e-commerce. Ou seja, uma pessoa tem que ir evoluindo, mas a área da gestão é muito interessante porque tu lidas com uma empresa completa, não é? Nós somos indústria, portanto, eu também no dia-a-dia vou ver... tive que aprender um pouco como é que é feito o produto. Portanto, nós todos os dias vemos como é que se faz este café, a cápsula ou as cápsulas que nós produzimos e basicamente é isso. A nível profissional, é verdade que nunca tive uma vida profissional de muitas experiências em várias empresas, mas eu acho que quando tu estás bem é possível ficares muitos anos e se a empresa te dá desafios e neste caso a Bicafé Brasil para mim é um grande desafio porque é quase como um bebê para mim, não é? Tipo, que eu comecei desde o início com o projeto e a nossa diretora no Brasil também está comigo desde o início, a Isabela, que vocês conhecem tão bem. E então é muito bonito ver este crescimento, não é? Ainda estamos na infância. Acabamos de entrar na escola primária, que em Portugal diz escola primária, dos 6 aos 10 anos, não é? E por isso devemos fazer os 10 anos em 2026, portanto 2025 oficialmente, porque a empresa foi criada em 2015 aqui, e é um projeto para mim de muitas décadas. Enquanto pelo menos eu estiver na empresa e for vivo, é um projeto que eu acho que é para crescer muito, porque o Brasil é o maior consumidor do mundo de café juntamente com os Estados Unidos, ou seja, depende do tipo de cafés que estamos a falar. Os Estados Unidos acho que supera em volume total, mas por muito pouco. Mas por tipo de categorias de cafés, não te sei especificar agora este ano qual é que está à frente, mas o Brasil em algumas supera os Estados Unidos. E isso não tem a ver propriamente só com a população. Claro que o Brasil está nas primeiras, não sei, talvez 10
populações, maiores populações do mundo, não é? De países. Mas, por exemplo, a China, a Índia, que de longe que tem mais Muito população que o terceiro, não é? Que seria talvez os Estados Unidos e a Indonésia, não tem o consumo de café que tem o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, aqui é um mercado que estamos quase que a jogar em casa no produto. Sim. Porque o brasileiro está acostumado. É um povo que gosta muito de café, não é? Que tem orgulho no café. Por exemplo, o português gosta muito de café, mas não é um produto seu. Entendi. O português tem aquele orgulho do vinho, não é? Porque a vinha está lá, está nas nossas terras, não é? No Douro, no Alentejo, várias regiões agora que estão a crescer bastante. Essas seriam, se calhar, as mais mediáticas, mas agora há vinhos até tão bons ou melhores noutras regiões. E portanto, aqui tu vês o café crescer, não é? Portanto, para o povo brasileiro, e depois o orgulho de ser o primeiro produtor do mundo. Não é? O Brasil, em café, é número 1. Portanto, lidera a produção de café e lidera praticamente o consumo. Portanto, faz todo o sentido estar no Brasil. Sim. Agora, é difícil estar no Brasil para uma empresa que não é brasileira. Para uma brasileira também é. E como é que foi entendo essa questão de escolher o Brasil porque é um país que gosta do café, que produz café, que tem o amor pelo café, como você falou. Mas como que foi essa entrada pensando em empresa mesmo assim? Como é que foi a questão de documentação, questão de estruturação para entrar no Brasil? Né? Qual é a diferença de Portugal que você viu no Brasil e falou, opa... Olha, eu ainda tenho muito para aprender do Brasil, mas a minha história com o Brasil pessoal começa na semana que eu nasci, porque é por isso que se calhar há aqui alguma ligação afetiva, porque eu nasci em maio de 1977, que foi a semana em que começou em Portugal a dar a novela Gabriela Cravo e Canela da altura da Sónia Braga, não é? No Brasil já devia ter começado, porque na altura uma novela quando começava da Globo, não é? Quando começava no Brasil, em Portugal se calhar demorava 1 ou 2 anos a começar em Portugal. Hoje começa no Brasil, passado um mês já está a dar em Portugal, portanto já não há aquele delay. Mas eu nos anos 80 era muito noveleiro, era menino, mas muito noveleiro, porque em Portugal, portanto, tínhamos saído da ditadura há poucos anos, portanto em 77, quando eu nasci, estávamos há 3 anos em democracia, que os hábitos ainda são muito... Não é? Os meus pais viveram muito a ditadura, os meus avós nem se fala, não é? Então o que nos passaram ainda era um pouco... Portugal ainda era um país bastante atrasado em muitas coisas, porque estava distante da França, da Inglaterra, porque esses não eram ditaduras, não é? E então dizem que nós estamos sempre atrasados em algumas coisas 20 anos no mínimo, até mentalidade. Por exemplo, a minha tia, que já faleceu agora na pandemia, uma das minhas tias, que também era minha madrinha, era francesa. Portanto, o meu tio padrinho casou com uma francesa. Na altura não era muito comum, nos anos 60, um português casar com uma francesa, não é? E ela, quando chegou a Portugal, para já era loira, não é? E em Portugal não há muitas loiras. Agora há, mas por outros motivos, não é? Tecnologia. Exato, mas para nós... Naquela época, anos 60, 70, que eu ainda não era nascido, mas mesmo nos anos 80, para nós, uma mulher loira era de um país nórdico ou do norte da Europa, não é? Não era comum ver em Portugal. E imagina, nos anos 60, chegar uma mulher completamente loira, de calça de ganga. Vocês dizem calça de ganga? Assim, jeans. E a fumar. Ou seja, era tudo o que não existia em Portugal. Sim. Na altura era um país muito tradicional, ainda era um país como as piadas do Jô Soares, era verdade. Só que ele continuou a dizer essas piadas e Portugal evoluiu. Não é? Agora Portugal não é aquela coisa que se falava, não é? Das mulheres de preto, e Portugal não tem nada a ver com isso agora, não é? Como é óbvio. E então, estavas a falar da entrada da Bicafé, portanto, eu na altura, lá na empresa, nós tínhamos muitas solicitações do Brasil, porque nós entramos nas cápsulas em 2008, no negócio das cápsulas,
E nessa altura entraram, foi uma altura, pronto, a Nespresso já existia, mas por exemplo a Dolce Gusto ainda era muito recente, a própria Delta Q em Portugal, que também é muito conhecida, tinha acabado de ser lançada, portanto nós começamos basicamente ao mesmo tempo, e o Brasil ainda não tinha muitas cápsulas, e nós na altura, como também temos uma relação forte com o Brasil a nível de matéria-prima, porque temos que comprar o café verde aqui, não é? Sim, o café é do Brasil, então. Nós compramos café de muitos países, mas o Brasil tem um peso relevante portanto, no total do café que é processado e torrado e moído. Mas nós importamos, o café vem de todos os países dos trópicos, portanto, entre os trópicos. Portanto, na Europa não há café. Sim. Não é? Nos Açores estão a plantar café, que é uma ilha portuguesa, estão agora a conseguir plantar café, mas estamos a falar de território é pequeno, né? Quilos, não é? Não é sim. Milhares de toneladas, são pequenas produções. E então já havia uma certa relação com o Brasil, e com a internet começa a haver muita pesquisa, e então quando souberam que nós estávamos a lançar cápsulas, começamos a ter os primeiros contactos, e inclusivamente eu acho que posso dizer que quase que garantir, porque na altura não encontrei, em 2012, portanto nós lançamos a Nespresso, o compatível Nespresso, em 2012, que foi basicamente um ano depois desta revolução que houve nas compatíveis, daquela situação que aconteceu na Nespresso, que um ex-diretor da Nespresso saiu da Nespresso e ele sabia tudo o que estava a acontecer, porque estava na Nespresso e sabia que a patente da Nespresso ia terminar, e então criou-se, creio que a Ethical Coffee, que é uma empresa suíça, que depois logo a seguir vieram grandes empresas, uma americana, Sara Lee, na altura, a própria JDE, que tem o pilão, e, portanto, que é holandesa, ou de capital holandês, grande parte. E portanto nós começamos passado um ano, e no Brasil eu acho que nós fomos os primeiros a entrar com essa cápsula da Nespresso compatível, mas não era a marca Bicafé, era uma marca de um brasileiro que já vendia máquinas, acho eu, de café, e que também queria vender cápsulas, e nós encontramos e mandamos as primeiras encomendas para o Brasil nessa altura. Pronto, e com isso começamos a ter contactos. Onde era? Aqui em São Paulo? É aqui no interior de São Paulo. Tá. Antinópolis, penso que é aqui, não sei, num raio de 200 km ou 150 km no estado de São Paulo. E pronto, e depois, lá está, em 2015, acho eu, viemos pela primeira vez à APAS, que é uma feira de supermercados, que é maior, acho eu, da América Latina, dos supermercadistas da Associação Paulista. E nessa altura, um distribuidor daqui, do Brasil, quis trabalhar connosco, e começamos a exportar para aqui, e percebemos que estar no Brasil, como em muitos países, não pode ser aquele negócio de exportação, ou seja, tu mandas as coisas para cá e depois as coisas rolam. Não pode ser assim. Tu tens que vir para cá, tu tens que ouvir o dia a dia, tens que estar preparado para fornecer quantidades pequenas, porque no Brasil nem todo o mundo tem a capacidade de importar. Portanto, isto foram coisas que eu fui aprendendo. Por exemplo, no Brasil tu tens de ter um radar de importação, que é o termo que se usa. Portanto tens que dominar um bocado todo o processo de importação, e muitos supermercados não têm nem querem ter esse trabalho, nem têm alguns dimensão para fazer isso. É lógico que as grandes cadeias brasileiras, o Carrefour, o GPA e mais algumas, e agora muito mais, já têm um departamento de importação e já vão diretamente, por exemplo, a Portugal comprar vinhos. Já não têm intermediários. Eles vão lá
na quinta, não é? Nos vinícolas, nas vinícolas, diretamente o GPA é capaz de ir lá e negociar vários contentores. Exatamente. Antigamente não era assim, não é? Antigamente havia sempre um intermediário chamado middleman, não é? Que está a acabar, porque hoje com todas as ferramentas B2B, aliás, hoje estamos aqui já a divagar um bocado, mas falando muito do e-commerce, não é? Que depois foi uma área que eu comecei pelo menos a querer saber falar alguma coisa para não ficar nas conversas assim um bocado no escuro. Eu fiz um pequeno curso de 1 ano de e-commerce e marketing digital, mas mais para perceber do que é que as pessoas nesta área falam. Porque depois nós, na operação, temos que ter pessoas que fazem as coisas no dia-a-dia. Portanto, há coisas que eu não sei fazer no dia-a-dia, mas conheço, digamos, qual é a estratégia, quais são as ferramentas, portanto, ter a noção. Na próxima semana, por exemplo, vamos estar no E-Commerce Brasil, com um grande parceiro nosso lá, e vamos até apresentar uma novidade espetacular, que eu acho que vai ser legal. Já falamos. E então, esse processo de importação, nós tivemos que ser importadores, e o Brasil, na altura, portanto, no início tu tens um limite de importação, tu não podes importar mais que X mil dólares, e depois tens o acesso ao radar ilimitado. E aí sim podes importar, que já temos isso, graças a Deus, não é? Porque não nos limita as importações. Pronto, são primeiro os desafios que tinhas falado. Esse é um desafio, não é? Teres que importar. E vou-te dizer agora pessoalmente, e a Bicafé também, e eu pessoalmente acho que, embora o mundo tenha tido uma tendência muito grande nos últimos anos de terceirizar tudo, que eu acho bem em algumas coisas, porque realmente há coisas que os outros são especialistas naquilo e tu não vais perder tempo com aquilo quando há um cara, não é? que sabe fazer aquilo de olhos fechados. Sim. E se tu fores ver o preço, depois se calhar, se tu fosses contabilizar o preço que te custou realmente, se calhar foi mais caro. Achas sempre que não, porque mas eu não vou pagar, eu faço internamente. Mas tu internamente depois geras um custo invisível, não é? Não só financeiro, mas de tempo, de tudo, desgaste, com certeza. E a pessoa nunca vai saber fazer aquilo bem porque não é a função dela, não é? Agora, o que eu acho é que se nós pudermos ter mais know-how dentro da empresa, melhor, porque dependes menos de algumas situações. E as mais importantes não deves, como na vida, o que é muito importante para ti, isto é o meu conselho, não delegues. Sim. Porque eu já tenho alguns anos e já percebi, já me diziam, não é? Mas eu sou um cara, sei lá, há pessoas que já têm um nível muito alto, podem contratar pessoas para fazer. Mas pessoas que estão mesmo lá no cimo, na hierarquia, alguns deles não abdicam de ser eles a fazer algumas coisas que ninguém faz por eles, nem eles permitem, porque são aquelas coisas mesmo importantes para a pessoa. E se puderes fazer isso, melhor. E nós tentamos ter a cadeia toda no máximo. Nós atualmente só não temos, por exemplo, a nível da nossa cadeia, não temos as produções de café, as fazendas. Por acaso já tivemos para comprar uma aqui, até era na Bahia, em 2008 tivemos cá a avaliar. Mas depois, desde que chega o café lá, somos nós que fazemos tudo. É praticamente tudo, não? Tudo. Portanto, é por isso que nós podemos estar no Brasil, talvez porque somos a indústria. O que é que eu quero dizer com isto? É difícil alguém produzir 1 quilo de café ou uma cápsula de café mais barato que nós naquele tipo de café. Porque nós temos os processos muito automatizados, muito especializados, portanto só outras grandes marcas que também têm isso é que conseguem chegar nesse preço de produção. Portanto, tu só com um preço de produção muito otimizado é que consegues ter margem para depois trabalhar mercados mais difíceis, não é? Claro. O Brasil tem algumas dificuldades
Mas não é o país provavelmente mais difícil para trabalhar, porque aqui, por exemplo, tu tens impostos à entrada, mas se calhar há países que têm impostos mais altos, não é? Aqui não tens tanta dificuldade em falar de café porque já é cultural, não é? Tu não, é um assunto na China já tens mais dificuldade, não é? Porque não é cultural café para eles, não é? Pronto, e nós tivemos algumas dificuldades, mas eu diria que acho que foi tudo tão bem pensado e com pessoas que já conheciam muito do Brasil que acho que ultrapassamos várias dificuldades e tivemos ajuda de pessoas no início que foi muito importante, mas acho que um dos grandes segredos foi criar uma estrutura fixa e enxuta, ou seja, não contratar muita gente sem sabermos como é que ia funcionar. E agora mais sentido faz porque o nosso negócio é mais digital no Brasil, ou seja, é mais venda online. Portanto, o que eu aprendi do online hoje é que tu tens de ter os processos muito bem montados, ter os softwares corretos e não interessa teres muita gente se isso não funcionar. Vocês têm quais canais hoje de venda online? Eu acho que tudo o que é marketplace que tem alguma preponderância o produto alimentar, eu acho que estamos. Não estou a ver assim nenhum que a Bicafé não esteja no Brasil. É lógico que há aqueles marketplaces mais virados para a moda. Olha, ainda agora soubemos que a H&M vem para o Brasil, não é? Sim. Foi recente, foi há pouco tempo. Sim. E eles seguramente vão ter um marketplace próprio ou vão ter uma plataforma própria de venda de roupa, não é? Porque eles são muito fortes lá na Europa. Portugal já estão há bastantes anos. E acho que aqui vão fazer vão mexer com o mercado, não é? E isso sem dúvida que os marketplaces no Brasil ajudam muito, porque tu no Brasil é difícil, mesmo uma Nestlé, que é a maior empresa do mundo de alimentar, também tem dificuldades no Brasil. Ou seja, o Brasil, como é um continente, não é fácil a Nestlé gerir bem todo este continente. Nós às vezes vemos falhas na distribuição, não há este produto, não há este... Isso acontece com a própria Nestlé. Preço de frete, né, também. Que produz aqui, ainda por cima. Eles produzem aqui. Portanto, imagina nós, não é? Que somos muito mais pequenos, teríamos mesmo que ter parceiros importantes como é o Mercado Livre, não é? Como é a Amazon, a Shopee, que também é uma empresa que há 5 anos não existia. E agora cresceu muito no Brasil. Nós estamos na Shopee desde o início, estamos na Amazon desde o início, porque a Amazon não vendia produtos alimentares no Brasil, acho que foi só em 2019 ou 2020. Portanto, nós fomos talvez a primeira marca de café em cápsula. Pronto, esqueci-me de dizer, nós no Brasil basicamente vendemos cápsulas de café para sistema Nespresso, Dolce Gusto e também o sistema Delta Q, que é uma marca portuguesa que já está no Brasil também, talvez há uns 10 anos. Com o tempo, acho que vamos começar a vender outros tipos de cafés. Também já temos aí café em grão, portanto, quem quiser comprar já está online. Mas é um mercado que temos que ganhar mais experiência, porque é um mercado muito mais... que já muita gente faz no Brasil. E é bem maior e mais antigo há do muitos que a cápsula, anos, não é? Portanto, nós não vimos trazer nada. Podemos trazer cafés diferentes, torras diferentes, moagem para expresso mais adaptada ao estilo europeu e que há muita gente aqui que gosta, não é? Sim. Até porque São Paulo cada vez tem mais gente da Europa, não é? E o próprio Brasil, eu noto que havia uma ligação muito forte Brasil-Estados Unidos. Tu há 30 anos não vias brasileiros na Europa, poucos. Em Portugal os brasileiros que eu vi era o Caetano Veloso, eram os artistas brasileiros que a gente gostava, não é? Mas eu acho que nos últimos 10, 15 anos a quantidade de brasileiros na Europa é abismal. Eu estive na Europa ano passado, no final do ano passado, tinha muito brasileiro em Portugal. Sim, mesmo... Portugal está... Eu costumo dizer que a história vai mudar, vai ser ao contrário. O Brasil vai tomar Portugal. E não é muito difícil, porque
nós somos 10 milhões, mas se calhar meio milhão já é brasileiro, portanto já só faltam 9 milhões e meio. E basta irem para lá 1 ou 2 milhões, que é 1% da vossa população, ou nem isso. Sim. E passarem mais 3 gerações, portanto, se tiverem muitos filhos, acho que passamos todos a brasileiros. E portanto, para mim não é um problema, porque eu acho que acabamos por ser um povo irmão de alguma forma, não é? É lógico que aqui há coisas diferentes e o clima ajuda as pessoas a ser diferentes. Portugal é um país muito pequeno, mas muito diverso. É dos países mais pequenos e diversos que eu conheço, tanto em clima, como em gastronomia, como em como é que as pessoas reagem, o tipo de forma como reagimos às coisas. Uma pessoa do Norte é diferente de uma pessoa do Sul, mas estamos a falar de 300, 400 quilómetros, não é? Sim. Que o estado de São Paulo tem mais. Para chegar no Rio são 470. Mas acho que Presidentes Prudentes é tipo 500 ou 600, sim, não é? Portanto, ainda é mais longe e é dentro de São Paulo. E portanto, há uma ligação. O brasileiro gosta muito mais de ir à Europa agora. Eu noto isso. E a Europa, sem dúvida, embora eu acho que perdeu muito na evolução, na indústria, a indústria deixou de ter peso, não é? Foi muito para a China, que foi se calhar um erro ter ido tanta indústria. Mas a Europa tem uma coisa que ninguém pode apagar, não é? Que é a história mais antiga que a maioria dos continentes, pronto, tirando se calhar na China, isso que há uma cultura também milenar, não é? Mas o que é interessante na Europa, e que eu acho que os americanos se roem todos, não é não ter coisas com 1000 anos, 2000 anos, não é? Sim. E Portugal nem é um país assim com coisas tão antigas como na Grécia, não é? E mesmo na Itália. Mas é interessante, por exemplo, nós temos no norte de Portugal há uma ponte, em Ponte de Lima, que acho que é do século I. Está lá e tu passas a ponte. Portanto, é da altura praticamente de Cristo, não é? Sim, é verdade. Chama-se Ponte de Lima, a terra chama-se Ponte de Lima, não é? E que tem uma ótima gastronomia. Portugal é espetacular, acho que é um país e o brasileiro descobriu Portugal e toda a gente gosta muito de Portugal hoje. Acho que isso é bom, fico muito contente. Agora, passando aqui um pouco para o que eu acho do Brasil. Sim, deixa eu só fazer uma... Sim, força. Pergunta. Voltando um pouco pro café e para Bicafé. Você falou um pouco da história de como vocês chegaram aqui, de como foi abordado o mercado através das cápsulas de forma, primeiro num distribuidor, num parceiro, depois começando a distribuir em mercados e agora mais focado no e-commerce. E falou um pouco da história de o mercado brasileiro é muito grande. Sim. Mas, por outro lado, tem muitas pequenas culturas que começam a ganhar espaço, certo? Como é que vocês se posicionam? Porque o volume de café pilão, de café Nestlé é muito grande. Vocês têm uma qualidade muito boa, que é o principal argumento das pequenas culturas. Você está mais para se posicionar como não uma pequena cultura, porque é uma empresa muito grande, mas num segmento mais de qualidade, de diferenciais de torragem e de café, ou tem planos para no médio prazo estar num mainstream? Olha, é assim, a Bicafé é especialista mesmo em café. Nunca fomos uma empresa que divagou muito por outros produtos. E acho que sempre, mesmo desde o nosso fundador, que ainda está na empresa, tanto que faz quase 50 anos, há ali um gosto especial por fazer um bom café, ou tentar fazer os melhores blends, porque o que nós fazemos lá e na Europa faz-se bastante, que aqui no Brasil eu já vou explicar porque é que não se faz, ou pelo menos a informação que eu tenho, não sei se está a mudar agora alguma coisa, mas é que nós, quando tomamos este café, estás a tomar cafés de várias origens na xícara, não é? Tu aqui se calhar tens Brasil, tens Honduras, tens Uganda, tens Vietnã. Pronto, não vais ter 10 cafés aqui, mas podes ter, pronto, se for só um, é o chamado 100% arábica. Também há 100% robusta, mas não é tão comum, mas vai começar a ser, porque há robustas muito bons. Portanto, isto para quem não sabe,
O arábica é um tipo de planta de café, o robusta é outro tipo de planta de café. Assim, rapidamente, o arábica tem menos cafeína, é um café mais aromático, mas também é mais sensível na cultura. E a grande produção do Brasil é arábica. E era o café e continua a ser o mais caro. Agora o robusta está a ficar cada vez mais caro. Aqui chamam também o conilon, não é? O tipo de café, que é uma planta mais resistente às geadas e todas as doenças que pode haver nas plantas. E tem mais cafeína. No fundo, o blend faz aquele... Quando colocas o robusta com arábica, fica mais creme. Entendi. É o robusta que lhe dá isso. Um café arábica é mais aguado, mas tem mais aroma, não é? Nós não queremos ser uma marca digamos, de nicho. Não queremos, porque eu acho que nós temos condições. Eu gostava de ser uma marca de massa com qualidade. Ou seja, no fundo, chegar ao máximo de pessoas possível. E isso é ser uma marca de massas. Claro. Eu costumo dizer que o café não é um produto muito caro, não é? Por exemplo, eu às vezes acho o marketing funciona muito bem. Por exemplo, a Nespresso, e eu sendo o primeiro a dar valor ao que a Nespresso fez a nível de marca, de todo como montou, fazer com que 5 gramas de café seja uma coisa tão falada e tão glamourosa. Mas são 5 gramas de café. Sim. Não passa disso. Tudo o resto é que faz depois a Nespresso. Claro que o café é bom, mas Nespresso é muito mais do que isso, não é? Mas não deixa de ser um produto acessível a qualquer um. Sim. Uma pessoa de rua consegue comprar com 25 ou 30 reais um café. Um Ferrari já não consegue, não é? Sim, um pouco mais difícil. Portanto, mas a verdade é que o que foi conseguido ali foi num produto que se calhar qualquer pessoa pode comprar, não é? Parece que é muito exclusivo, não é? Para mim exclusivo é comprar um Cartier ou comprar um Bugatti. Isso é que é exclusivo, não é comprar Nespresso, porque Nespresso uma pessoa que ganha 1.000 reais ou que ganha 5.000 ou que ganha 100.000 compra. A cápsula? A cápsula é a máquina, porque a máquina, eu já vi máquinas da Nespresso a 300 reais, portanto não é. E no Brasil, como temos o parcelado, não é? Que é muito cultural, ou seja, o Brasil permite ainda por cima que o consumo seja, não é? Agora, a Bicafé não tem essa, acho que nós não temos essa pretensão. A nossa pretensão é uma das coisas que é, ao trazermos um café fora do Brasil, hoje tens uma grande vantagem em relação aos produtores nacionais, que acho que temos que aproveitar, mas se calhar nem deveria haver essa vantagem. Eu agora tentando defender portanto, os produtores nacionais, é que no Brasil tu não podes produzir café que não seja brasileiro nas torrefações. O governo não permite importar matéria-prima da Colômbia, ou seja, tu podes importar já o produto feito. Pronto, não é? Um saquinho. O café de Colômbia podes importar, mas não podes importar o grão verde da Colômbia para aqui no Brasil torrares e fazeres blend. Portanto, eu lembro que uma vez nós conhecemos um júri de café da Bahia que provou os nossos cafés e disse: realmente aqui no Brasil é muito difícil termos cafés parecidos convosco. Podemos aproximar-nos, mas tem que ir buscar café à Bahia, café a Minas, café a várias regiões para tentar, mas nunca é igual, porque, por exemplo, Honduras tem cafés a alturas que não tem no Brasil. Altura, montanhas. Sim. Isso tu não consegues combater. Quer dizer, agora quando houver tudo que é transformado geneticamente, até vamos ter café em Portugal, provavelmente, não é? Que hoje em dia é possível fazer tudo, não é? Já se come bifes feito em laboratório. Já se vende nos Estados Unidos e mesmo em Portugal. Acho que já há uma marca Beyond Meat, portanto, que aqui também se calhar já há, não é? Ou seja, que não é já propriamente da vaca, não é? Isso se calhar pode ser possível no café, mas acho que essa nossa
vantagem de poder trazer cafés diferentes, que as pessoas, por exemplo, tu para beberes um Honduras puro, tu não vais comprar uma marca brasileira. Entendi. Tu vais sempre comprar uma marca que está no Brasil que importa. Entendi. Portanto, e aí tens um diferencial. No caso, por exemplo, das cápsulas, nós temos alguns diferenciais, porque temos alguns cafés, pronto, que as outras marcas não fazem aquele café, a Dolce Gusto e a Nespresso, e também temos, por exemplo, no caso da Dolce Gusto, bebidas que fazemos só com uma cápsula, a mesma bebida. Por exemplo, o cappuccino, normalmente a Dolce Gusto usa 2 cápsulas e nós fazemos só com uma. Legal. Portanto, é preciso uma de leite e uma de uma delícia. Café. Tinha aqui. E isso é muito prático, não é? Isso é muito prático. E aqui está a ser um sucesso. O cappuccino é o topo de vendas no Brasil. Acabou aqui. É o topo de vendas no Brasil. E pronto, e agora lançamos, para esse sistema das máquinas da Dolce Gusto, lançamos uma nova cápsula, que deve ser aquela ali. Portanto, esta era a cápsula que produzimos até há pouco tempo, que é este formato, que é maior, não é? É aquele formato mais conhecido de cápsula. Mas recentemente lançamos uma cápsula para a mesma máquina que tem outra dimensão e tem uma pegada ambiental completamente diferente. Tem menos plástico, exige que as caixas sejam mais pequenas. Portanto, é algo que vai ser uma mais-valia, gasta menos água. Verdade. Portanto, é toda em plástico, ou seja, não tem alumínio nem papel de filtro. Portanto, vai ser fácil reciclar quando os pontos de reciclagem separarem o café. Só tem que separar o café e o resto é plástico. Não é? Não tem que haver separação de café, plástico, alumínio e papel. Portanto, em Portugal já há vários pontos, começa a haver pontos para isso, e que vai tornar este assunto das cápsulas se calhar mais sustentável, que cada vez começa a ser mais criticado. Há muita crítica das cápsulas de plástico, de alumínio, mas é preciso perceber que o plástico pode ser totalmente reciclado. E, portanto, se esse processo for bem feito, tu vais reutilizar aquele plástico, ou seja, aquilo não vai criar lixo. Depois pode fazer ou outra cápsula ou materiais em plástico. E nós lá na matriz estamos a fazer já toda essa mudança para receber as cápsulas dos clientes, e nós vamos triturar as cápsulas que depois entra um processo também de lavagem, que de um lado fica plástico e do outro a borra. E depois esse plástico vai ser reutilizado. Claro que é um processo que implica conseguires recuperar o máximo de cápsulas, mas eu acho que com a educação está a mudar das pessoas, não é? Sim. Portugal era muito mais sujo há 30 anos. O Brasil era muito mais sujo há 30 anos. Eu noto uma evolução no Brasil brutal de atitude, e aqui no Brasil há muito cuidado também com o ambiente. As pessoas... há algumas regiões que são mesmo até mais que na Europa. Por exemplo, ali na Bahia, na Praia do Forte, que eu costumo ir para lá, tem lá o projeto Tamar, das tartarugas. Há muita sinalização para proteger o ambiente. Cuidado. Eles levam muito a sério, mesmo. Na Europa... A questão de reciclagem também sempre foi pequeno, incipiente, mas hoje em dia você vê qualquer classe social preocupada em, de certa forma, separar lixo, ou até juntando aquele lixo para vender o lixo e ter algum tipo de remuneração, de receita. Sim. Hoje então, 99% do plástico do Brasil é reciclado, né? Acho que tem um número desse. É incrível. Acho que deve ser um dos maiores do mundo. Sim, e eu acho que em relação ao Brasil, não é? Aquilo que eu estava a dizer, há muitos mitos que não são falados pela positiva, porque o Brasil muitas vezes, e é uma crítica que eu tenho que fazer ao resto do mundo, mas também se calhar ao próprio Brasil, é que a imagem que se passa do Brasil para muitos países muitas vezes não é boa. Sim. E é mentira, há muita coisa boa aqui que as pessoas nem sabem. Qual a imagem que passa do Brasil? Você vem de fora assim? Olha, é assim, em primeiro lugar, eu sou um pouco suspeito
muito suspeito, e os portugueses também são um bocado suspeitos, porque quer queiramos, quer não, Portugal e os portugueses são um dos povos que mais conhecem o Brasil, ao fim e ao cabo, não é? Nós crescemos, como eu te disse, a ver novelas brasileiras, e eu aprendi muito com a realidade brasileira, as expressões, como é que era a novela também pode esconder algumas coisas. Claro. Era raro ver uma favela. Tu estavas no Rio, só vias as imagens bonitas, e atrás da câmara estava a favela, e tu não vias isso. Mas que depois o Brasil acabou por deixar de esconder isso, porque o mundo também globalizou, e a internet era um bocado ridículo não mostrar, e agora até é moda mostrar, e o funk, não é? E agora os filmes brasileiros também passam muito aquela realidade, não é? Mais também não tão boa, não é? Que acontece no Brasil, mas que é a realidade, e que acho que tem que se tentar melhorar. Mas é lógico que há sempre aquela coisa do samba, carnaval e futebol, não é? Que o Brasil acho que nunca vai perder, nem deve perder, porque é mesmo eu já estou acreditando na derrota, ele não. Cultural, não é? Tô falando do futebol. Mas eu acho que a imagem que o Brasil passa pronto, o Brasil está em algumas listas, tanto de violência como de corrupção, abaixo da tabela, portanto não está na melhor metade, e isso, pronto, é muito visto, mas depois eu acho que não podemos olhar só para isso, porque há aqui partes do Brasil que estão muito bem, que estão a fazer como deve ser, pessoas preocupadas, só que realmente é um país muito difícil de gerir, não é? Eu acho que o problema é ver aqui, se calhar, não sei, eu acho que o problema às vezes do Brasil é ser rico demais, porque faz sentido. Porque os países, por exemplo, há países na Europa que não têm quase recursos e são riquíssimos. Por exemplo, a Holanda domina muita coisa no mundo, não é? Israel, que é ridículo em tamanho, domina muita coisa no mundo. Eles são pouquíssimos, e eles têm os recursos que o Brasil tem, naturais. Portanto, eu acho que às vezes o Brasil, por ter demais, há algumas coisas que eu costumo dizer, por exemplo, tu na Rússia, se dormires na rua, morres de frio. No Brasil não morres de frio se dormires na rua, sobrevives. Não é? Aqui a terra parece que não falta comida, não é? Que cresce tudo, não é? Não há nada que não cresça. Portanto, só por aí obriga-te, se calhar as pessoas ficaram, entre aspas, sem tanta necessidade de criar coisas, porque Deus é brasileiro, não é? Dizem. Portanto, Deus deu ao Brasil tudo para ser a maior potência do mundo. O Brasil tem tudo para ser a maior potência do mundo, porque tem dimensão, tem recursos e tem população, e tem espaço para ter muito mais população, embora as projeções para os próximos 50, 100 anos não dão o Brasil como um país de sair desta faixa dos 200 milhões. Pode ir aos 250, mas dizem que enquanto que vai haver países que vão chegar aos 400, 500, que estão a crescer, tipo Nigérias, Bangladesh, que é um crescimento também discutível, não é? Se calhar de muita gente, mas às vezes. Não é? A China, por exemplo, tem uma tendência de baixar de 1 bilhão, e a Índia continua a galgar, não é? Pronto, mas eu acho que aqui há coisas muito boas. Vocês, mesmo, por exemplo, uma coisa a nível profissional que me espantou bastante, e que se calhar muita gente tem medo do Brasil, é, por exemplo, os pagamentos dos clientes. Tipo, teres receio de, aqui chama inadimplência, não é? Não pagar, lá é incobráveis. Ou seja, é daquelas coisas que tu pões no plano financeiro, não é? No business plan. Tipo, vai haver ali um percentual que não vais receber. Porque o cara vai fechar, o cara vai-te, não é? Não vai pagar. E eu vou-te dizer, eu tenho uma experiência ótima no Brasil. Porque o Brasil funciona de uma forma que anda muito em cima. Se tu não pagas no dia do boleto, tens multa, tens juros. Lá não existe isto. O sistema financeiro do Brasil Brasil tu lá podes pagar mais tarde, não tens multa nenhuma, não tens juros nenhuns, e depois as pessoas também abusam disso.
A economia aqui foi toda galgada na inflação, né? Então, para defender... Exatamente, eu acho que algumas defesas foram boas porque realmente, e isso é uma cadeia positiva, porque dá liquidez a toda a gente, não é? Se te pagam a tempo, tu também podes pagar, não tens razões para não pagar a tempo ao seguinte, não é? E lá, por exemplo, se te pagarem tarde e não tiveres não fores multado por isso, tu vais receber tarde, também vais pagar tarde, não é? Porque também não recebeste. Portanto... Isso é muito bom. Depois acho que os brasileiros também não, sei lá, são muito aqui, pelo menos aqui nesta região do Sul, quando eu conheço melhor os negócios, mexe, a economia mexe, ou seja, as pessoas querem coisas novas, há uma tendência para a novidade. E as pessoas são muito o brasileiro é muito... tem muita imaginação, cria coisas, não é? E depois acho que a nível de marketing e de e-commerce, que está seguramente no topo aí. Sim. Acho que a nível de e-commerce eu não conheço bem o mundo todo, mas tirando os Estados Unidos e a China, não sei se algum país já estará tão evoluído como o Brasil. Portanto, os Estados Unidos e a China, sim. Mas quer dizer, há 200 países no mundo ou mais, não é? Portanto, e a nível de comunicação e marketing, acho que não há hipótese. O brasileiro é o povo que melhor expressa a língua portuguesa. Primeiro, a língua portuguesa hoje existe ou tem alguma relevância por causa do Brasil. Se não fosse o Brasil, a língua portuguesa já não tinha expressão nenhuma, não é? E nós como portugueses temos a sorte de poder ter conteúdo em português por causa do Brasil. Sim. Senão não encontrávamos conteúdo em português na internet, se não fosse o Brasil. Porque é que, sei lá, há vários sites que estão em português. Não é por causa do mercado português, não é por causa de 10 milhões de pessoas. Ninguém liga a Portugal. Portugal não tem qualquer tipo de expressão, não é? Eu tinha pensado por esse lado. Mas o Brasil ajuda a empurrar e acho que pronto, foi pena agora na época do Bolsonaro e agora não falando assim, entrando em política, porque eu nem sou a favor do Lula nem do Bolsonaro, portanto nenhum deles morro de amores. Acho que o Brasil merecia melhor. Mas acho que, por exemplo, a relação Portugal-Brasil ficou um bocado cortada nos últimos anos, porque o Bolsonaro teve poucas relações, tirando se calhar com os Estados Unidos, isso também porque estava lá alguém de uma cor mais próxima dele e com as ideias mais próximas dele. Perdeu-se um bocado isso e Portugal não estava habituado a isso, não é? Nós sempre tivemos uma ótima relação com o Brasil e pronto, quer queiramos, quer não, que o Lula retomou. Mas lá está, acho que tem que haver muito mais coisas e nós estamos a sentir muito o brasileiro hoje em Portugal tem peso nos investimentos, está muita gente a comprar em Portugal, as zonas ricas já têm muitos brasileiros, pessoal que vive em Portugal por questões, pronto, muitas vezes é por questões de segurança. Nota-se que o que se nota aqui no Brasil é que há ali uma faixa de idade em que tu tens os teus filhos entre os, sei lá, 7, 8 anos e os 18 anos, não é? Aquela fase que há pessoas que têm a facilidade de viver para Portugal e se tiverem um negócio muito digital não precisam estar aqui. Verdade. Escritores podem gerir criativos, gerir o negócio de lá e depois vêm cá, sei lá, podem vir uma vez por mês, uma semana, os filhos não precisam de vir sempre. Teve um senhor de uma empresa aqui do Cubo que ele falou que estava organizando e estava indo para Portugal nessa semana, até está indo agora. Foi ele, a família toda, o negócio continua aqui. Isso é verdade. Por exemplo, São Paulo é uma cidade gigantesca, não é? Eu acho que São Paulo, se tu não fizeres a tua vida num bairro, tentares ter tudo ali, não é? A escola dos teus filhos, a academia, agora é até tudo dentro do condomínio, não é? Eu estou agora num condomínio em casa de um amigo. Ontem fui fazer natação numa piscina semi-olímpica interior de água quente. Caramba.
dentro e com a academia, ou seja, eu não precisei de sair sequer do... Tem condomínio com supermercado dentro. Tem um supermercado, Isso. o For Market, o Market for You. Zé Express. Tinha lá aquilo da roupa, o Sancasec, Sim. Estou aqui a fazer publicidade, mas acho que não há problema. Falamos disso também. Ou seja, há toda uma cidade dentro de um condomínio que tu vives no condomínio, não é? E eu acho que Portugal ainda é um país que tu podes viver fora do condomínio, não é? E os teus filhos andarem, claro que já é diferente a infância que eu tive da infância do meu filho, não é? A minha infância foi muito na rua, não é? Jogar futebol, andar de bicicleta, não havia tanto receio de nada, não é? Às vezes os pais viam-nos a sair de manhã e só vinhamos à noite nas férias, andávamos o dia todo na rua, não é? E os pais, não havia celular, não havia nada, não é? Aqui já foi assim também. Também já. E ainda infância, é assim em algumas regiões do Brasil, não é? No interior, de certeza. Eu sou de Florianópolis. Em Floripa é assim ainda. Sim. Não, sem dúvida. As crianças brincam menos na rua por causa do celular, mas não por causa da segurança. Sim, exatamente. Né? Mas eu estava a falar agora de São Paulo. Como em Lisboa ou no Porto também, não é? Que são as duas maiores cidades, embora nunca desta dimensão, mas à dimensão do país, também são cidades que já há muito isso, de condomínios... começa a haver condomínios também que têm as coisas tudo lá, isso. Mas sem dúvida que já é possível viver. Hoje há muitos nómadas digitais, não é? Tu podes estar a viver em qualquer parte do mundo e o negócio. Eu próprio, o que faço hoje, não preciso de estar na matriz da Bicafé. Eu nesta altura estou deslocado aqui e vou lá ao sistema e digo que estou a trabalhar, só que não estou no Porto, estou em São Paulo, não é? Mas estou a fazer o meu trabalho exatamente igual. Hoje está a ser um dia assim mais especial, estou aqui com vocês. Miguel, nosso tempo está terminando e a gente sempre faz uma pergunta, duas na verdade, no final de todo o podcast que a gente faz, que a gente pede para o convidado dar uma dica, não de trabalho, mas uma dica de vida. Então, assim, o que dentro dos seus 46 anos você aprendeu que você gostaria de dizer para uma pessoa, por exemplo, que você conheceu agora? Faça aquilo, nunca faça isso. Você já deu uma dica aqui mais ou menos de... Não vou lembrar qual foi, mas já falou um pouco... Se eu pudesse dar uma dica, eu faria tal coisa. Mas a gente sempre pergunta, para finalizar, 2 dicas do Miguel. Olha, eu acho que agora, pronto, está cada vez há mais gurus disso, não é? E hoje tu vais ao Instagram e há sempre aqueles caras que estão a passar o estilo de vida que deves ter, como é que deve ser. E claro que eu concordo com muitas das coisas, não é? É lógico que eu tenho eu sou de uma geração especial, a geração dos anos 70 e 80 passou ali uma transição engraçada. Em Portugal é muito específica essa geração, não é? A geração que passou de 2 canais de televisão para o TV Cabo, não é? Agora ninguém sabe o que é ter 2 canais de televisão e teres que te levantar para ir mudar de canal, não é? Não havia comando, não é? Agora, o que eu acho é que no mundo atual, que é o que interessa, não é? Acho que eu comecei muito cedo a viajar, numa altura em que não se viajava muito. Eu já no final dos anos 80, início dos anos 90 já viajava, embora muito jovem, não é? Início da adolescência. E na altura era muito mais caro viajar. Sim. Na Europa hoje há 20 anos temos low cost, que tu fazes voos por 150 reais dentro da Europa, não é? E eu acho que viajar é essencial para tu perceberes que o mundo não é o teu mundo. Percebeste? O mundo hoje é mesmo global mas deves viajar porquê? Porque podes pensar, eu não preciso de sair daqui porque hoje eu consigo perceber o que é a China pelos vídeos de YouTube. Esquece porque cada vez há mais fake news, cada vez mais. E a coisa mais bonita é a cultura. A coisa que me dá mais prazer é dizer que já lá estive e ver pessoas a dizer baboseiras que se fazem passar por intelectuais
Eu às vezes vejo pessoas a dizer coisas e a escrever sobre países que nunca lá estiveram. E eu já me confrontei com algumas pessoas, tipo, que estavam a falar e eu não aguentei e disse, olha, desculpa lá, isso não é verdade. Não é verdade porque eu estive lá. E não é isso. E a pessoa fica um bocado... Portanto, eu acho que nós devemos ir aos sítios, tentar descobrir o que não é global nos sítios, porque tu vens a São Paulo, o McDonald's é igual ao McDonald's de Lisboa, não é? A cultura local faz Mas toda a há diferença. coisas aqui no Brasil que são mesmo daqui. E, portanto, isso acho que os jovens hoje devem fazer porque é tudo muito mais fácil. Hoje viajar é muito mais fácil e espero que não venham estas pandemias todas para nos limitar isso. Daqui a 100 anos, talvez. Acho que viajar é essencial. Devemos viajar. E depois, outra coisa que eu acho que temos que ser é tentar ser o mais independentes possível, sempre com respeito pelos outros, mas pensares que a coisa mais importante do mundo és tu. Perfeito. Não venham cá a dizer que eu sou altruísta. Podemos ser altruístas, mas se tu não sentires que és a pessoa mais importante, tudo o resto depois é mais difícil concretizar, não é? Porque se tu não estiveres bem contigo, tanto mentalmente como fisicamente, portanto, tens que estar continuamente a aprender. Acabou o tempo de eu já fiz a faculdade. Esquece. A faculdade hoje ensina algumas coisas, mas eu vi uma vez um brasileiro que é muito conhecido nas palestras, agora não me estou a lembrar do nome, é um senhor assim de barba forte, que fala muito bem. Cortella deve ser. Talvez, que acho que diz que o filho diz que não quer ir estudar porque o Bill Gates não acabou a faculdade, o Elon Musk não acabou a faculdade e não sei o quê, e ele diz, tudo bem, tu não precisas de acabar a faculdade, mas tens que entrar em Harvard como eles entraram. Sim. Não é? Ou seja, não é? Tens que te esforçar e depois acho que deves fazer o que eles fizeram, porque eles realmente tiveram sucesso. E acho que temos que estar sempre a estudar. Isso é uma coisa que acho que é importante, porque por exemplo, eu fui fazer um curso de e-commerce há pouco tempo, não é? E por interesse, para não me sentir mal, porque hoje em dia um CEO, quando eu comecei a trabalhar, não havia CEOs com menos de 50, 60 anos. Agora, eu às vezes sinto-me velho porque vou a uma empresa e o CEO tem 30. Tem 28. Olha, por exemplo. Percebeste? Tudo mudou. Portanto, acho que a independência e o estudar constantemente, não é? Não dependermos de ninguém, conseguirmos trilhar o nosso caminho. Isso acho que é importante. As pessoas que ficam dependentes de coisas é triste, porque depois vão ter que se sujeitar a coisas que às vezes até são exploradas por isso. Sim. E basta de ver o que aconteceu com as mulheres no passado, não é? Que uma mulher às vezes ficava presa a um marido porque não tinha condição, não lhe era dada a oportunidade de trabalhar e acho que para quem tem filhas, que não é o meu caso, mudou muito isso, não é? Claro. Acho que todos os pais também querem ter as filhas independentes e hoje é impressionante, o mundo mudou bastante. Acho que a mulher tem um papel completamente diferente e muito importante na sociedade do profissional, que antes não era vista como tal. E hoje eu, por exemplo, praticamente só trabalho com mulheres na Bicafé Brasil e estou muito satisfeito, porque acho que as mulheres têm muita coisa boa, porque conseguem realmente gerir muitas coisas na vida ao mesmo tempo. E pronto, falo pelas mulheres que eu conheço, que realmente são umas heroínas, não é? E portanto acho que a independência, o viajar mesmo, não é viajar pela internet, o viajar mesmo fisicamente, o sentir, o cheirar, o estudar sempre e a independência, acho que são coisas que e agora cuidar da saúde também é essencial. Sem isso não também não há nada. Não dá para viajar, não dá para estudar. E vir mais no Brasil. Acho que o mundo tem que vir mais ao Brasil, mas o Brasil tem que fazer por isso. Sim. Porque
para terminar, e claro, esta mensagem que eu gosto de sempre passar para o Brasil, acho que há coisas muito fáceis de mudar no Brasil. Por exemplo, Portugal é um país muito pequeno que recebe, não sei se são entre 15 a 20 milhões de turistas por ano, ou seja, quase o dobro da sua população. O Brasil não sei se chega a receber 10 milhões de turistas por ano. Não. Todo o Brasil. Menos. Por exemplo, o México, que até tem conotação de ter as cidades mais perigosas do mundo, tem muito turismo, muito mais que o Brasil. Mas eu vou dar um exemplo do que é que não deve ser feito no Brasil. No Brasil há muitos canais de mostrar a violência, não é? De estar a ser roubado em direto, aqueles canais muito sensacionalistas. Sensacionalistas, não é? Perfeito. Tu, quando vens ao Brasil a primeira vez, chegas ao hotel, entras no quarto, ligas a televisão, não há quase canais que não falem disso. Ou seja, se tu não conheces o país, tu ficas logo assustado. Se calhar pensas, se calhar é a primeira e última vez que eu venho aqui. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Não vou nem sair do hotel. Claro que eu não penso assim porque eu conheço o Brasil e já andei por aqui e sei que tem que ter algum cuidado, mas lá também tem que ter cuidado em alguns sítios. Eu conheço uma brasileira que viveu aqui até aos 20 anos, nunca foi assaltada e quando chegou a Portugal foi sequestrada. Portanto, também acontece. Meu irmão foi assaltado na Espanha também. Portanto, acho que é uma coisa que o Brasil tem que fazer, é algumas coisas, pequenas coisas, mudar, porque como é que é possível um país tão grande, com tanta costa de praia, com tanta coisa interior que ninguém conhece, as Chapadas Diamantinas, não é? Todo este interior do Brasil, a Amazónia e tudo isso, como é que não atrai? Porque como é que não está no top 5 dos países? Deveria estar no top 5. Teria tudo para estar no top 5. E isso, não sei como é que vai ser conseguido. Se me quiserem contratar, eu disponibilizo-me para vir ajudar a fazer esse trabalho. Mas acho que vale a pena mesmo vir aqui e tornar o Brasil... E falar bem da gente, né? É o que você falou. É essencial. Acho que tem que se falar das coisas boas, porque acho que falar das coisas más é falar sempre da mesma coisa. Eu tenho uma visão que o europeu, o português... sei lá, não tinha tem imagem ruim do Brasil, talvez tenha, mas a primeira vez que eu conversei com você, eu até falei com o Terra. Nossa, o português falou melhor do Brasil do que a gente, talvez. Sim. É muito legal isso. E acho que sim. É para cima, tem que se puxar as coisas para cima e não deprimir ainda mais as pessoas, não é? Pegar no lado bom e tentar que ele espalhe por todo o lado, não é? É isso que se deve fazer. Boa. Bom. Miguel, muito obrigado, o papo foi incrível. Eu é que agradeço. A gente poderia ficar aqui mais um tempo, mas infelizmente a gente conta mais ou menos o horário, porque a gente sabe que é o que as pessoas vão assistir, né? Mas o papo foi super de conteúdo, super interessante, deu uma aula de café, de mercado, como chegar no mercado externo, né? Como sair de Portugal e estar aqui ou ir nos outros países. Foi super bom. Queria te agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente. Obrigado. Está sempre convidado. Queria agradecer o seu apoio. A gente tem café para todo mundo sentar nessa mesa por causa desse cara aqui. Exatamente. O material da Bicafé é um prazer. Ótimo. E é isso. Edu? Fechou. Este foi mais um de Galho em Galho, o canal oficial da Monk. E esse episódio, menção rosa Bicafé. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.